campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com satisfação que nos encontramos novamente nesses momentos de leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, depois uma reflexão, uma breve reflexão, e depois as preces e radiações. Então vamos iniciar, abrindo aleatoriamente a nossa terceira obra da codificação por Allan Kardec, o Evangelho, e nos caiu o capítulo 27, Pedi e obtereis, no item Eficácia da Prece. E aí a introdução é de Marcos, do capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. E aí os Espíritos nos trazem: a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescenta os que assim pensam que, achando-se todo o universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser obrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar do raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre o qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus acenda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem um conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, forei lógico deduzir que basta pedir para obter, e forei justo acusar a providência, se não acede a toda súplica que lhe se faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é bom, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo as dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Ele assiste aos que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Seria muito estranho se a cada situação vivenciada por nós, como espíritos imortais que somos, a cada dificuldade,
a cada obstáculo, a cada problema, a cada discórdia, a cada contrariedade, a cada birra das crianças, nós simplesmente elevássemos nosso pensamento ao Pai e pedisse: me tira esse fardo, me tira esse problema, me tira essa dificuldade, me tira essa pessoa que está me atrapalhando no meu caminho. Como seria mais fácil? Como seria mais simples? Como seríamos mais felizes? Mas as leis naturais exigem da nossa parte um esforço de compreensão, um esforço de coragem, um esforço de obstinação, um esforço de superar aquelas pedrinhas que fazem parte da nossa caminhada. Criados todos simples e ignorantes por um Pai que nos ama incondicionalmente, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos desampara. Mas como um Pai amoroso que é, Ele sabe o momento de nos acolher, o momento de nos levantar, o momento de deixar a gente seguir em frente. Até mesmo, eventualmente, de sofrer. E o sofrimento aqui não tem o sentido de punição. Ele tem aqui o caráter de evolução, de apuro, de crescimento, de fortalecimento. Porque nós somos isso. Nós somos crianças que teimamos ainda em compreender todo esse mecanismo que o universo nos permite vivenciar. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Não estamos ainda num planeta onde a felicidade reina. Aqui nós temos oportunidades inúmeras para a gente progredir, para estacionar, ou para criar alguns débitos futuros ainda. Porque nós já sabemos, através do Espiritismo, do esclarecimento do Espiritismo, que toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência. Todos os nossos atos, pensamentos, em algum momento vai refletir lá na frente. Neste momento, nessa reencarnação, onde todos nós estamos vivenciando experiências que com certeza, de forma inimaginável, a gente está passando, nós estamos tendo a oportunidade de nos mover, de nos mexer, de mudar a situação onde nós nos encontramos. E elas podem ser as mais variadas possíveis. Aquela perguntinha básica para uma reflexão coletiva é: por que eu, Pai? Por que eu? E o espectro de respostas que nós podemos ter a partir dessa pergunta é: por que eu, Pai, não estou sofrendo nada com isso? Por que eu, Pai, não estou passando por nenhuma dificuldade? Por que eu, Pai, estou muito bem, obrigado? E no longo extremo, por que eu, Pai, estou perdendo tudo e todos? E cada um se coloca nessa linha temporal, nessa linha de consequências, nessa linha de sofrimento, de penúria, de dificuldade, ou de paz, de resignação. E aí começa a pensar o porquê de tudo isso. E aí começa a refletir o que eu posso fazer para ser diferente. Para mim e para o meu irmão. E aí eu posso me revoltar até, inclusive, para esse pai e questionar por que eu, novamente, de novo, outra vez. Mas graças a Deus a gente não tem a plenitude de ideias e de consequências e de ações anteriores
para a gente tentar compreender o momento. Mas isso a gente também não precisa procurar no passado isso. A gente precisa olhar o momento, o presente e as oportunidades que nós temos. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente sofre, às vezes a gente fica triste, desiludido, entra em depressão. Não tem problema, faz parte do nosso processo de autoconhecimento, de entendimento das nossas capacidades ainda limitadas de compreender todo esse movimento dessa lei natural. E para isso a gente procura ajuda. Ajuda de todas as formas. Precisamos de médicos, precisamos de enfermeiros, precisamos de psicólogos, psiquiatras, precisamos de uma mão amiga, precisamos, quem sabe, somente de nós mesmos, conosco mesmo e com Deus. A prece nos permite esse momento de reflexão, de entendimento, de compreensão, de ligação nessa relação que é muito íntima de cada um. Mas com certeza o Pai nos quer em movimento, nos quer em atividade, nos quer arregaçando as mangas e ajudando a si e ao próximo. Essa é a lei natural em que Jesus nos deixou, resumindo todos os mandamentos daquela época, em simplesmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E as oportunidades, por mais difíceis que possam ser e momentâneas, porque esse é só um momento, nos disponibilizam neste momento a gente superar, às vezes, a nossa inatividade, a nossa incapacidade até de tentar compreender tudo o que acontece ao nosso redor. Porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência como espíritos imortais que somos, o otimismo pela vida, a persistência pelos problemas, de seguir em frente, a necessidade da busca de conhecimento, a percepção que nós vamos errar. Mas que a essência de tudo isso é o amor. É o amor que nós precisamos ter conosco e com o nosso próximo. A prece é aquele telefone vermelho, onde nós levantamos no momento e no local onde nós estivermos. E nós nos conectamos com o Pai. E as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos devem ser feitas de uma forma seletiva, com um objetivo, com um foco, e não com aquela inutilidade que eventualmente a gente faz. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, em nenhum momento desamparados. O Pai nos permite que, sim, espíritos amorosos e amigos estejam ao nosso lado, nos acolhendo, nos ajudando, nos motivando, nos reforçando a nossa vontade de seguir em frente. Que lembremos da nossa infância, quando, não sabedores das dificuldades, das consequências imediatas de um tombo, que os obstáculos eram intransponíveis, quer pela nossa altura, quer pela nossa estatura, quer pela nossa limitação momentânea daquela criança, sem travas, sem os nãos, que a nossa vida vai nos cerceando. A gente era destemido, a gente era obstinados, a gente éramos focados. E nada nos parava. Nós avançávamos, nós subíamos, nós corríamos e buscávamos aquilo que a gente queria. Como é bom se todos nós fizéssemos essa busca à nossa infância, à nossa essência de energia, de força pulsante, e colocássemos isso em prática. E isso é o que a gente viu nesses últimos dias.
pessoas fazendo redes de apoio, criando cordas humanas, tirando força ninguém sabe de onde, se movimentando, se ajudando, buscando das suas poucas coisas materiais, dividir aquilo para com aqueles que perderam tudo. Ah, mas eu não tinha condições, não tem problema. Do seu local, do seu momento, da sua dificuldade, da sua limitação, muitos e muitos e muitos, através das preces, buscaram incentivar, motivar, dar um pouco de paz àqueles que estavam em movimento. Infelizmente, outros que não ajudaram, atrapalharam. Mas essa é a essência de cada um de nós. Nós temos o bom e o não tão bom. Nós temos as várias emoções que nos limitam, que nos param, que nos imobilizam. Mas nós temos também, através dessas emoções, aquilo que nos motivam a seguir em frente. Por isso, meus irmãos, é tão importante que nós tenhamos esse conhecimento, esse equilíbrio de tudo que está dentro de nós. Nós temos a fé, mas nós também temos o amor, a paz, a tranquilidade, a vontade de seguir em frente e de seguir esse mestre que nos mostrou o caminho. Vamos nos lembrar lá na época dos apóstolos, quando navegávamos naquele mar junto com Jesus, naquela pequena embarcação, porque estávamos lá de alguma forma, sendo representados por aqueles apóstolos. E o mar, de calmo, se tornou uma tormenta, com ventos, agitação, na escuridão. E nós gritávamos, e nós exclamávamos pedindo ajuda. Nós íamos morrer, que nós iríamos perecer naquele momento, porque tudo estava contra nós. Mas ali do lado estava um Jesus dormindo, um Cristo em paz. E nós fomos pedir para ele: Cristo, Jesus, nos ajude. Nós não vamos chegar do outro lado. E ele diz: homens de pouca fé. Levantou e pediu para a natureza se acalmar. A nossa fé, exigida por esse mestre amado, é do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé nos move e faz mover montanhas, porque nós temos perspectivas diferentes na medida em que a gente vai se movimentando. A nossa fé é essa, que nos religa ao Pai através das preces. Por isso, meus irmãos, tenhamos fé, coragem, sejamos destemidos para continuarmos nas diversidades momentâneas que vivemos, ter a certeza que tudo tem que ter um sentido e que nós temos a capacidade de reconstruir e que nós temos a capacidade de nos darmos as mãos, de nos ajudarmos e de nos religarmos entre nós, como todos somos filhos de um mesmo Pai. Vamos aproveitar esse momento e elevar nossos pensamentos a esse Pai que nos ama incondicionalmente através das preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de paz, de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade
e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde, que tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com que temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para o paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despedem-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site